Olá, sejam bem-vindos aqui ao podcast. Hoje eu tô testando um formato novo, tô gravando em vídeo também, para tentar disponibilizar esse vídeo no YouTube para quem só tá conseguindo ver por lá, quem não tem acesso ao Spotify. Eu espero que seja legal, que funcione. Vamos ver como é que vai funcionar essa nova abordagem. De qualquer forma, o podcast já vai funcionar como ele normalmente já funciona. Qual que é a nossa ideia? A gente gastar aqui uns 15 minutos conversando sobre um tema que pode ser interessante para você e que com certeza tem sido interessante para mim. Tomara, e eu torço para que esteja sendo assim, que os meus conteúdos estejam sendo úteis para você, que tenha sido produtivo até aqui. E eu tô tentando agora focar em postar com mais regularidade. Nas últimas semanas eu tive muitas questões, eu me mudei de casa, tive uma questão com o nosso carro, eu descobri que eu tô com uma super sinusite, então também ainda tô em tratamento. Vocês vão perceber, inclusive, minha voz um pouco mais anasalada do que o normal. Mas enfim, e aí isso me deixou um pouco atrasada com a produção dos podcasts. Mas eu tô gostando muito de fazer e eu acho que eu tenho recebido feedback de pessoas que estão gostando de ouvir. Então acho que é uma coisa que eu vou manter e eu quero tentar fazer isso de um jeito mais constante. Vamos ver como é que vai ser nas próximas semanas, mas eu conto com você para me ajudar nesse momento e eu conto com você também para divulgar o podcast, compartilhar nas suas redes sociais, mandar para algum amigo que você acha que pode gostar do tema e para também comentar aqui no Spotify, comentar no YouTube, comentar lá no meu Instagram, me seguir no Instagram, que é @psi.dandarafigueiredo. Se você preferir, também pode seguir lá no YouTube, que é Psicóloga Dandara Figueiredo. E aqui no Spotify também. Então me ajude aí com a divulgação, faça comentários do que você achou desse programa de hoje. E hoje o nosso tema é liberdade. O que é ser livre? Você se sente livre? Como que você definiria liberdade? Eu tenho certeza que você, assim como eu, cresceu escutando uma ideia de liberdade, de que liberdade é poder escolher, liberdade é você poder fazer as suas escolhas, e com certeza liberdade tem muito disso, ou quase tudo é isso. O tema liberdade, na verdade, ele é muito amplo. Ser livre pode significar muitas coisas, e a gente não tem nem tempo, e nem é o nosso propósito também, investigar tudo ou esgotar o tema liberdade. Mas é pensar um pouco como que isso começa, como que eu posso exercer um pouco mais disso, se faz sentido pra mim, se não faz. E aí eu te pergunto, como que você enxerga a liberdade hoje? Porque hoje eu tenho certeza que você pode escolher o que vestir, o que comer, em alguma medida, né? O que você vai assistir, para onde você vai, com quem você conversa. Isso com certeza é um tipo de liberdade. Mas isso será que é uma liberdade plena? Será que é a totalidade da liberdade é isso? Quando a gente para pensar nisso, será que não tem, que a nossa liberdade, nesses pontos, não é uma liberdade um pouco controlada? Porque estão escolhendo o que eu vou comer previamente. Se eu vou no restaurante, eu tenho um cardápio já específico. Então, é uma escolha pré-determinada, eu vou escolher dentro de opções. Se eu vou numa loja, é a mesma coisa. Se eu estou no ambiente digital, que é algo que eu gosto muito de falar, né, de ambiente digital, como é a era digital. Se eu estou no ambiente digital, isso piora muito, porque os algoritmos pré-selecionam o que eles acham que eu vou gostar, já me oferecem e meio que definem o meu tipo de humor, define o meu tipo de pensamento, define o tipo de crítica que eu vou fazer, tudo isso através do próprio algoritmo do aplicativo que eu estou usando, seja Instagram, o próprio Spotify e YouTube, por onde a gente está se falando aqui. Muitas vezes a liberdade parece ser só uma reação automática, que é um rolar ou scrollar uma tela sem fim e escolher num clique o que você vai consumir. Ou a gente também pode falar de uma liberdade um pouco controlada quando a gente pensa que na era digital nós estamos permeados por marketing de influência. Então, os influenciadores digitais, os criadores de conteúdo, é um dos maiores mercados de atuação hoje. E, bom, o nome já diz, né? Mercado de influência, marketing de influência. Então, eles exercem um certo poder sobre nós que nos controla um pouco naquilo que nós queremos, naquilo que nós pensamos, em como o nosso pensamento vai ser forçado. Essa palavra, influência, é muito sintomática, aliás. Eu estou realmente escolhendo alguma coisa quando essa coisa já me é oferecida de cara e eu não tenho muitas outras possibilidades? Enfim, é como se a gente estivesse o tempo inteiro andando com uma certa algema invisível no nosso bolso, alguma coisa que nos prende, mas que não está exatamente me fazendo ter um sentimento de aprisionamento. Mas eu tô ali contida, eu me sinto meio contida. Esse é um sentimento que aparece muito na era moderna, pós-moderna, né? Nesse momento que nós estamos, inclusive da era digital. O sentimento de
eu tô meio aprisionada. Eu não estou totalmente, mas eu ainda me sinto meio aprisionada em algumas coisas. Não tenho, às vezes eu não me sinto nem capaz de romper com alguns comportamentos ou alguns ciclos. Liberdade real talvez não seja sobre ter tantas opções, mas talvez tenha mais a ver com conseguir se ouvir, conseguir entender o que realmente importa para que você possa tomar uma decisão que faça jus ao que você pensa, aquilo que é importante. Uma coisa que eu tenho percebido atendendo pessoas aqui na clínica ou conversando com os meus amigos, vivendo a minha vida, enfim, com um olhar mais atento, é que a liberdade mais difícil ou a escolha mais difícil não é a escolha daquilo que eu vou consumir, mas é encontrar um espaço de liberdade para escolher aquilo que eu quero ser. Isso é muito difícil porque ser autêntico exige de nós uma característica ainda mais assustadora, que é a responsabilidade. Eu não consigo exercer a liberdade de escolher quem eu quero ser e ser autêntico com a minha escolha se eu não tenho responsabilidade para assumir as consequências das minhas escolhas e as consequências de quem eu vou ser, de quem eu estou sendo. E olha, isso vai nos colocar alguns medos, mas nós precisamos também nos responsabilizar e enfrentar os nossos medos para sermos capazes de sermos autênticos e de nos responsabilizar por quem nós estamos sendo. Liberdade tem a ver com pertencer. Pertencer a quê? Pertencer a você mesmo, pertencer àquilo que você imagina de quem você quer ser, ao senso de pertencimento. E é pertencer a você mesmo, não aos outros, não aos moldes, aos formatos de outras pessoas. Porque esse formato, ele na verdade é aquela algema que está guardada no nosso bolso e que a gente meio que sabe, que está meio aprisionado, mas tem uma ilusão, uma sensação meio ilusionista de que nós temos liberdade. Liberdade, então, até aqui onde nós estamos construindo esse pensamento, tem a ver com dar conta de ser quem você é, com responsabilidade, enfrentando os seus medos por isso, e pertencer a você mesmo. Isso tudo tem a ver, então, com o que acontece aqui na minha cabeça e o que acontece aqui no meu coração. Porque ter um pensamento livre é poder se questionar. Ter um coração livre é poder fazer perguntas, é não precisar aceitar respostas prontas, imediatas. É saber que o mundo, a internet, os meus amigos, a minha família vão esperar coisas de mim e que eu posso ser crítica com essas coisas, que eu mesmo posso esperar coisas de mim que talvez não sejam como eu quero me ver, que talvez não sejam como eu me vejo de verdade, como eu quero ser autenticamente. Ser livre pode ter a ver com parar, respirar, pensar, mudar de ideia. Então ela começa quando eu começo a me permitir sentir e me perceber como um humano inteiro, não só como um perfil que outras pessoas vão ver, não só como algo que outras pessoas vão consumir, e também não só como um ser que vai consumir de outras pessoas, mas também vai produzir uma certa liberdade, que vai produzir espontaneidade, que vai produzir genuidade. Se essa palavra funciona? Não sei. Vai produzir autenticidade. Esquece. Inclusive, em um episódio que acho que foi discutativo, a gente falou também sobre como é importante na comunicação a gente não só ouvir, mas falar também. E acho que liberdade esbarra nesse tema também, porque eu preciso ter liberdade para me expressar, mas eu também preciso me responsabilizar, como a gente falou antes, por aquilo que eu expresso. Eu também preciso me responsabilizar e dar liberdade para que as outras pessoas façam o mesmo. Então também, a liberdade também tem a ver com eu me expressar, mas tem a ver com também eu me aquietar e receber as informações que estão vindo de outras pessoas, de outros lugares, que tem a ver com a forma de expressão de liberdade da outra pessoa que está junto comigo, que está vivendo essa experiência X aqui comigo. Então também, a liberdade também vem com um espaço de escuta coletiva, com um espaço de escuta aberta, onde eu posso me expressar e eu posso me comunicar da forma que é mais genuína para mim, mas eu também posso dar espaço para que as outras pessoas façam o mesmo por mim. Aliás, que elas façam o mesmo por elas e que sejam aceitas por mim. Pensando nisso tudo até aqui, você se vê? Você se vê um pouco aprisionado em algumas das suas escolhas, em alguns dos seus comportamentos? Você tem essa sensação de estar, eu não me sinto preso, mas eu também não me sinto tão livre assim, e eu não sei como fazer para me encontrar muito bem. Você teve essa sensação?
Você sente que consegue se expressar livremente, que aquilo faz sentido com quem você é aqui dentro? Você sente que as pessoas conseguem se expressar com você livremente? São perguntas que nós devemos nos fazer, porque isso tudo também vai dizer de um pouco da nossa qualidade de vida, da nossa qualidade até de pensamento, de intelecto, de uma capacidade de fazer relações, de viver a nossa experiência de vida aqui, né? E falando de experiência de vida, eu me lembrei muito de um filme, quando eu tava pensando nesse tema, eu me lembrei muito de um filme que talvez vocês já tenham assistido, é um filme muito clássico, que é o Show de Truman. Bom, se você não assistiu, eu vou te contar a história mais ou menos rapidamente. O Truman é um cara que ele nasce dentro já de um reality. E aí toda a vida dele vai acontecer monitorada por essa equipe de reality, e ele não sabe. Todo mundo da vida dele é ator, amigos, mãe, pai, esposa, trabalho, tudo é atuação, menos ele. E ele tá vivendo em um cenário, literalmente, totalmente controlado, totalmente condicionado, e tem uma ideia por trás do produtor que tá fazendo esse reality, de que, não, ele não tá aprisionado, ele pode a qualquer momento decidir sair dessa cidade, porque apesar de ser uma cidade cenográfica, ela tá aberta, então ele pode sair, ele pode pegar um avião, ele pode sair da cidade. Então ele não tá exatamente preso, mas na verdade ele está totalmente cerceado. Esse filme é muito interessante pra gente pensar em liberdade, para pensar no conceito de liberdade, para pensar no que ela significa, como que eu encontro um lugar onde eu posso ser livre, como que é viver em paz com as minhas decisões, com as minhas escolhas, e para pensar nisso também, será que eu tô realmente sendo livre, ou que eu tô vivendo num tipo de cenário, que eu tô vivendo numa espécie de redondo? De novo, né, voltando pro tema que eu gosto muito, não tem como a gente não falar sobre isso e não pensar na era digital, porque nós estamos totalmente presos numa certa dimensão comum ali nas redes sociais. E aí eu me lembro muito do Truman. Será que os nossos sentimentos às vezes não são parecidos com o sentimento dele? Enfim, fica a dica aí do filme pra vocês verem. O Show do Truman, muito. De qualquer forma, eu espero que você consiga encontrar um lugar dentro de você para exercer a sua liberdade. Não só a liberdade de escolher o que você vai consumir, mas a liberdade de escolher o que você vai entregar, o que você vai ser, como você vai se expressar, como você vai se colocar nas situações. Eu desejo para vocês uma capacidade de se expressar, de assumir as suas responsabilidades, as responsabilidades sobre a sua própria vida, as suas próprias decisões, com mais autenticidade e liberdade. E que a liberdade não seja para você uma fuga do mundo, um escape. A liberdade não seja algo arrogante para você, mas que ela seja uma ferramenta para você conseguir se conectar e se pertencer, para que você consiga se sentir mais pleno na sua própria vida. Porque eu acho que a sensação de viver com uma algema no bolso não é muito gostosa. E a gente precisa romper com isso. E um dos caminhos para isso é encontrar quem eu quero ser, como eu quero ser, e me responsabilizar pelas coisas que eu faço, que eu produzo, que eu gero na minha vida e na vida das outras pessoas. E esse é o nosso papo de hoje, a nossa reflexão breve sobre liberdade, autenticidade, espontaneidade de alguma forma. E eu espero que esse episódio tenha feito algum sentido para você. Se sim, lembra de novo de compartilhar nas suas redes sociais, compartilhar com seus amigos ou alguém que tem interesse pelo assunto. E fico à disposição para receber comentários, sugestões. Eu quero muito que vocês me acompanhem aqui e lá no Instagram, @psi.dadara_figueiredo, no YouTube, que é psicóloga Dadara Figueiredo. E deixem seus comentários e me sigam nas redes sociais. Muito obrigada e até o próximo episódio.